Voltei aqui que a ligação tinha caído. Deixa o grupo voltar aí, então, para a gente recomeçar. Pronto, o grupo está voltando aí. Caiu aqui a conexão e eu reiniciei. Estão conseguindo me ouvir bem? Maravilha. Vou dar mais 2 minutos só, tá bom? Para que mais pessoas do grupo cheguem. Entrou mais uma pessoa aqui agora. Emerson, está dizendo que está ouvindo bem. Emerson Mota. Tudo bem, Emerson? Como é que vai? Tudo em ordem? Então, maravilha. Então, vamos começar. Bom, pessoal, o objetivo dessa nossa live, né, é falar sobre os principais riscos e fragilidades das empresas de uma maneira geral. É uma aula exclusiva para os primeiros compradores ali do meu livro, o livro As 11 Fragilidades que Derrubam a Sua Empresa. E o objetivo hoje é a gente falar sobre esses principais riscos das empresas, especialmente das empresas de vocês, que são empresários, né? Empreendedores e empresários, e focar aí no que eu chamo as 11 fragilidades, que são os 11 riscos principais que as empresas têm de uma maneira geral. Vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, fiquem à vontade, eu vou respondendo na medida que vocês tiverem dúvida. Todos vocês compraram um livro, eu não sei quanto vocês já leram o livro, mas se tiverem alguma dúvida especificamente do livro, também podem me perguntar, que a ideia é essa apresentação, ela é uma apresentação para vocês mesmo, né? Especificamente para vocês. Bom, vamos então falar do primeiro tópico, que é o seguinte. Nós, que somos empresários, né, porque eu também sou empresário, assim como vocês, o empresário, isso não deve ser diferente no caso de vocês, ele tem normalmente 2 grandes desafios. Vocês conseguem adivinhar que desafios são esses? O primeiro grande desafio é o desafio de fazer a empresa crescer, né? Ninguém abre uma empresa para ela não crescer. E muita gente tem empresa que fica minguando anos e anos e não cresce, ela realmente não dá nenhum salto. Mas o primeiro grande desafio do empresário é fazer a empresa crescer. E o segundo desafio é fazer com que o negócio vire sustentável, porque não adianta a empresa crescer e ela não ter sustentabilidade no futuro. Nós, como empresários, nós temos que alcançar esses 2 objetivos ao mesmo tempo. Fazer a empresa crescer, mas também garantir que o negócio seja sustentável. E o que a gente mais ouve quando conversa com consultores, com outras pessoas de maneira geral, é que a gente precisa, para fazer isso, né, para alcançar esses 2 objetivos, a gente precisa ser muito bom em alguma coisa. É o que normalmente a gente ouve. As pessoas dizem para a gente, não, você precisa ser muito bom em vendas, você precisa ser muito bom em planejamento, como gestor também, você precisa ter um produto excelente para você poder crescer e ter um negócio sustentável. Isso tudo não deixa de ser verdade. Mas tem ali vamos dizer, um item essencial, um ingrediente essencial para que você consiga alcançar esses 2 desafios, que é corrigir aquilo que você tem de fragilidade na sua empresa. Porque não adianta você aperfeiçoar apenas aquilo que você tem de bom, mas você também tem que consertar o que não está funcionando bem na sua empresa, porque senão não adianta. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Imagine que você tem um excelente produto, ou seja, é uma força que você tem, mas você não atende bem seus clientes. Você então corre o risco de perder todos os clientes, ou grande parte deles, por conta dessa fragilidade. Se você não corrigir essa fragilidade, você pode até
quebrar, né? Porque você pode perder todos os seus clientes, apesar de seu produto ser excelente nesse caso. Um outro exemplo muito comum de acontecer nas empresas é que o empresário, às vezes, ele começa a crescer, porque, sei lá, ele é muito bom em vendas. Ele vende, começa a crescer, mas chega um ponto que o negócio fica de um tal tamanho que ele pode perder o controle da situação da empresa. E aí não conseguir mais fazer. Ele, por exemplo, ele não tem a habilidade de administrar bem a empresa. Então, ele cresce e chega num ponto que ele não consegue mais administrar o negócio e pode perder o controle da situação. Conheço vários casos de empresários que chegaram nesse ponto. A empresa cresce e chega num ponto que ele não consegue mais administrar e a empresa termina indo para o buraco. Então, é por isso que o segredo para você alcançar esses objetivos, isso faz parte desse meu estudo e também está lá no livro, é que não adianta você aperfeiçoar apenas aquilo que você tem de bom, mas você também tem que consertar os seus pontos fracos, as suas fragilidades, né? Seja as fragilidades da empresa, ou seja as nossas próprias fragilidades como empresário também. E aí tem outro dado importante para a gente colocar na mesa, eu não sei até que ponto vocês têm essa informação, mas os dados, né, digamos assim, de ciclo de vida das empresas é assustador. Então, o que eu vou falar agora são dados do Sebrae, pesquisa do Sebrae. As pesquisas dizem que as empresas, 80% das empresas que são abertas não alcançam, elas não ultrapassam os 5 anos. Quer dizer, de cada 100 empresas que são abertas no Brasil, apenas 20% das 20 empresas, né? Apenas 20 empresas conseguem passar a faixa de 5 anos. 80 empresas quebram antes de 5 anos. Então, e se você está achando esse número assustador, né, esse número alto, se você for agora para, de novo, pesquisa do Sebrae, se você for agora para pensar em um intervalo de 15 anos, porque esse dado que eu falei, de fracasso de 80% das empresas, é para um intervalo de 5 anos. Se a gente aumentar esse intervalo para 15 anos, ou seja, uma empresa que foi aberta, quais são as empresas que ultrapassam os 15 anos? É apenas 1% das empresas. É isso mesmo. Segundo as pesquisas do Sebrae, só 1% das empresas ultrapassam a barreira dos 15 anos. Quer dizer, de cada 100 empresas que são abertas, apenas uma consegue ultrapassar a barreira dos 15 anos. Eu tenho uma empresa de tecnologia que já está, que esse ano ela chega nos 14 anos. Aberta em 2014, ou seja, estamos ali, faltando um ano só para ultrapassar essa barreira dos 15 anos. E é isso, o que nós precisamos para ultrapassar essas barreiras todas, seja a barreira dos 5 anos, seja a barreira dos 15 anos, é identificar onde é que estão nossas fragilidades. Porque uma grande questionamento que eu sempre ouço muitos empresários é que eles acham, grande parte deles, que existe uma grande ameaça na vida deles. Uma grande ameaça, ou seja, o empresário diz assim para mim, eu não cresço e o que mais me ameaça é a falta de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para investir na minha empresa. E é por essa razão que eu não consigo crescer. É por essa razão também que eu não... que eu posso até perder tudo que eu tenho, porque eu não tenho dinheiro para investir na minha empresa. Outro empresário culpa a crise econômica. Essa crise que a gente está vivendo aí nos últimos 3, 4 anos é a culpada de tudo para o que está acontecendo, né? Para o fracasso das empresas. Outro culpa a burocracia do governo. Outro diz que é porque ele não sabe vender, não tem habilidade para vendas, e por isso que a empresa não cresce, porque ele não sabe vender, ele não consegue fazer a empresa crescer. Quer dizer, o empresário ele acha que tem uma grande ameaça na vida dele, que é aquilo que é o culpado da empresa ou não crescer, ou dele perder tudo que ele já conquistou. Mas isso é um grande engano, porque as pesquisas dizem, essa minha pesquisa diz, que não existe uma grande ameaça. Não tem uma grande ameaça na sua vida que vai fazer a sua empresa quebrar, ou que impede a sua empresa de crescer. Esse não é o problema. O problema é um conjunto de fragilidades que a sua empresa tem. É esse conjunto de fragilidades que, na minha pesquisa, são 11 fragilidades específicas,
que lhe impedem de crescer. Se você não consertar essas fragilidades, tanto você tem uma dificuldade muito grande de crescer, como também você pode perder tudo que você já conquistou, você pode perder até seus bens pessoais, não só a sua empresa, se você tiver um problema assim, mais grave. Então, o problema não está localizado numa grande ameaça. É isso que o empresário precisa, é isso que nós precisamos nos conscientizar cada vez mais como empresários. Mas é um conjunto de fragilidades, especificamente 11 fragilidades. E como é que eu cheguei à conclusão dessas 11 fragilidades? De onde é que vem isso? Bom, isso vem de uma pesquisa que eu fiz ao longo dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado com gerenciamento de risco para grandes empresas, especialmente mercado financeiro e grandes companhias também. E eu, né, de tanto trabalhar com essas empresas, eu cheguei à conclusão que existem realmente 11 fragilidades, de pesquisas que eu fiz também, inclusive algumas pesquisas lá fora, junto a universidades americanas, e que as pesquisas dizem isso, que existem 11 fragilidades, 11 riscos, a gente pode traduzir ou fragilidade ou risco, apesar de serem ligeiramente diferentes, que se você resolver essas fragilidades na sua empresa, você aumenta muito a sua chance de crescer, de dobrar o seu faturamento, ou de triplicar o seu faturamento, e também você diminui muito a possibilidade da sua empresa quebrar. São essas 11 fragilidades que você precisa realmente tratar na sua empresa. Eu sou empresário desde 2004, né, por exemplo, 14 anos, 14 anos, e eu tenho hoje uma empresa de tecnologia e tenho também uma empresa na área educacional, né, onde dessa empresa, através dessa empresa que eu estou fazendo essa live hoje, é uma empresa de capacitação do pequeno e médio empresário em gerenciamento de riscos, para que ele consiga tornar o negócio dele mais sólido. E a minha missão é traduzir isso tudo que eu aprendi junto a grandes empresas para o pequeno e médio empresário, para que ele torne o negócio dele cada vez mais sustentável. Essa pesquisa que está no livro que vocês já adquiriram, que traduz ali as principais fragilidades das empresas e o que você deve fazer para corrigir todas elas. Então, essa é a primeira grande lição. Não existe uma grande ameaça, existem 11 fragilidades específicas. Eu, particularmente, em 2014, uma dessas fragilidades me pegou, que foi a fragilidade financeira, e eu quase perdi a empresa nessa época, ou seja, 10 anos depois da empresa ter sido aberta, porque a empresa abriu em 2004, em 2014 a gente passou por uma crise muito grande, quase que eu perdi a empresa, porque eu decidi entrar num mercado, numa tecnologia nova, que eu não conhecia muito bem, era um mercado muito promissor, mas eu não conhecia muito a tecnologia, não conhecia muito os clientes que a gente fechou, né, projetos para atender aquela tecnologia, eram projetos em regime fechado, e a gente começou a ter prejuízo nesses projetos, e eu tive muita dificuldade de me desfazer dele, de aceitar o fato de que esse projeto estava em prejuízo, só depois que eu descobri que o maior problema desse acúmulo, né, de prejuízo era que os projetos eram deficitários, e que nós conseguimos resolver a situação, mas eu cheguei a ter um endividamento de aproximadamente 25% da minha receita bruta em banco. E para uma empresa do nosso tamanho, empresa de pequeno e médio porte, era um endividamento muito alto. A gente quase quebrou. E porque eu não conseguia enxergar essa fragilidade, a gente tinha clientes tão grandes e tão importantes, né, não parava de fechar contratos, as vendas nessa época cresceram muito na empresa, e eu não conseguia enxergar, né, essa fragilidade, exatamente por conta disso, por conta dessa ilusão de que aquilo ali eram bons projetos. Então, essa é uma das principais características das fragilidades, elas lhe enganam. Quando você pensa que está tudo muito bem, você pode ter um problema mais sério, porque você não consegue enxergar, de fato, essas fragilidades. E eu hoje não vou conseguir falar em todas as fragilidades em detalhes, e eu diria que nem precisaria, porque você já tem isso no livro, mas eu vou responder a qualquer pergunta que vocês tiverem sobre cada uma dessas fragilidades. Eu estou aqui monitorando as perguntas que vocês vão ter em relação a esse assunto. E só para a gente recordar, né, vou dar uma repassada aqui em todas elas.
muito rapidamente, porque não dá para a gente falar em todas com detalhe. São 11 fragilidades. Então, vamos lá. Você tem aqui a primeira fragilidade, que é a fragilidade financeira. A fragilidade, é o risco de um empresário ficar sem dinheiro para pagar suas despesas. Não tem nada pior, né, do que o empresário. Aliás, tem coisa pior, mas essa é uma fragilidade terrível, de você ficar sem dinheiro para conseguir pagar suas despesas, para pagar, por exemplo, uma folha de pagamento. Essa é uma primeira fragilidade, bem grave. Uma outra fragilidade é a fragilidade do cliente, ou seja, que envolve ali você não atender bem o seu cliente, você contratar clientes realmente que não são lucrativos para a sua empresa, porque essa fragilidade ela é uma das mais difíceis de você controlar, na medida em que você passa 10 anos atendendo bem um cliente, e ali, de repente, você comete um deslize qualquer, depois de 10 anos, e ele fica insatisfeito com você e termina deixando a sua empresa. Também tem uma oferta muito grande hoje no mercado, né, para tudo que você imaginar. O cliente tem, né, ele deixa a sua empresa sem nenhuma cerimônia, porque ele tem muitas opções para comprar. Então, essa é uma fragilidade também muito, muito complicada, porque quando um cliente sai da sua empresa, você perde receita. Uma outra fragilidade é a fragilidade do colaborador, ou seja, a fragilidade do funcionário, mas a gente prefere chamar a palavra colaborador em vez de chamar funcionário. E essa fragilidade envolve a dificuldade que você tem de selecionar as pessoas certas para a sua empresa, também de localizar a mão de obra, às vezes não tem mão de obra disponível para o que você precisa formar gente. Também envolve a dificuldade de você contratar pessoas que têm a habilidade que você precisa, mas não cabem exatamente naquele cargo. A pessoa é muito bem preparada, tecnicamente, até tem um comportamento muito bom para... Né, ela não tem nenhum problema em relações, mas ela não cabe para aquela função que você está contratando, e você só descobre isso lá na frente. Então, essa fragilidade do colaborador, de você conseguir reter os talentos, é outra também que mexe muito com os empresários, de uma maneira geral. Uma outra fragilidade é a fragilidade da imagem, da reputação. Essa é muito interessante, que você pergunta a qualquer empresário, viu? É muito difícil ele admitir o contrário, e ele diz logo, não, eu não tenho problema de reputação na minha empresa. Eu sou uma pessoa muito íntegra, de fato ele é, e eu não tenho essa fragilidade, a minha empresa não tem. Eu posso admitir qualquer outra, mas essa, especificamente, ele não tem. E não sabe ele que, às vezes, a fragilidade da imagem, ela é abalada por uma coisa muito simples. Não é porque ele fez nada errado no mercado, ou foi antiético, não. É porque, às vezes, ele diz assim para o cliente, olha, eu lhe entrego isso amanhã. E ele não entrega amanhã. E aí o cliente fica olhando aquilo meio de lado, meio desconfiado, e aí ele faz isso de novo com o mesmo cliente. Diz que vai entregar um projeto qualquer na próxima semana, e de novo ele não entrega. E ele acha que não tem nada demais ele atrasar 1 ou 2 dias. E o cliente vai ficando desconfiado e vai achando que não pode confiar mais nele. Isso abala a imagem do empresário. Então, a fragilidade chega a esse nível também, de você se abalar, sua imagem, né, sua reputação ser abalada, né, por coisas simples como essa. Outra fragilidade é a fragilidade que a gente chama do evento externo. Ou seja, são fatores que vêm de fora da sua empresa, você não tem muito controle sobre eles, mas que podem realmente lhe derrubar. Sei lá, você contrai um empréstimo em dólar, por exemplo, você exporta produtos, e aí o dólar sobe ou cai, há uma oscilação no dólar, quer dizer, um evento que vem de fora, e isso pode fazer a sua empresa quebrar. Eu já presenciei vários casos desses, de pessoas que compram, empresários que compram, por exemplo, equipamento para fazer costura. Ele compra equipamento de fora, pagou em dólar, e aí há uma max-valorização no país, isso já aconteceu mais de uma vez, e aí ele fica endividado, ele não consegue gerar receita mais para fazer aquele pagamento. E tem vários outros casos de fragilidade do evento externo, como, por exemplo, as fragilidades relacionadas ao meio ambiente. Agora, as fragilidades relacionadas à endêmica, né, a doença, a questão da febre amarela, né, que está afligindo o país, isso pode fazer com que os seus colaboradores sejam contaminados, por exemplo, não consigam trabalhar na sua empresa, e isso lhe afeta diretamente. Então, a fragilidade do evento externo envolve tudo aquilo que vem de fora e que pode atingir a sua empresa. E exatamente porque você não tem muito controle dessa situação é que você precisa
estabelecer mais medidas ainda, por incrível que isso possa parecer. Uma outra fragilidade é a fragilidade do gestor, ou seja, é a fragilidade da gestão da empresa. De novo, isso é muito comum nas empresas, especialmente nas pequenas empresas, nas médias também, mas especialmente nas pequenas empresas, onde o empresário ele tem um perfil mais técnico, ele muitas vezes queria uma empresa porque ele era muito bom na determinada atividade, ele sabia fazer muito bem um determinado produto, mas ele não se desenvolveu como administrador, como gestor. E aí a coisa vai bem, ele consegue administrar tudo bem, até que a empresa cresce, sei lá, enquanto ele tem 2, 3 colaboradores e ele é um dos principais, a empresa toca o barco e vai muito bem. Mas quando ele começa a chegar com 5, 6, 10 colaboradores, 20, 30 clientes, ele começa a ter realmente dificuldade de administrar todas as partes da empresa, e quando a empresa dá um salto de crescimento, às vezes ele quebra, porque ele não consegue administrar. Eu também já vi vários casos dessa natureza. Então, essa é outra fragilidade bem complicada, de novo, especialmente nas pequenas e médias empresas. Uma outra fragilidade é a fragilidade da decisão. Essa é difícil de controlar, né? Porque envolve as decisões que nós, como empresário, tomamos para que a nossa empresa vá para frente. E a gente precisa fazer isso o tempo todo, né? Não dá para ficar parado esperando que alguém decida por nós. De novo, falando aí especificamente, especialmente das pequenas e médias, onde grande parte das decisões, quem toma é o próprio empresário. É ele que sabe o caminho que a empresa tem que seguir. E se ele decide errado, ele pode entrar num caminho que a empresa quebra, que ela não tem sucesso. Então, essa é outra fragilidade difícil de você controlar, mas está lá. Vocês que viram o livro, tem lá uma série de medidas onde eu explico muito bem como é que você pode reduzir o risco dessa fragilidade lhe atingir. Essa é inerente, né, à nossa atividade como empresário, porque a gente decide o tempo inteiro. Bom, uma outra fragilidade também muito perigosa vamos ver aqui, é a fragilidade da norma, a fragilidade da norma, ou seja, nós empresários, e cada vez mais isso é verdade, nós temos que cumprir uma série de regulamentos que vêm de fora, seja da Receita Federal, do INSS, uma série de órgãos, o Ministério do Trabalho, das prefeituras, uma série de regulamentos que no nosso país, né, surge o tempo inteiro, e que, se você não cumprir isso ao pé da letra, você pode primeiro pagar multa e pode até ser impedido de operar a sua empresa. Por exemplo, quem trabalha no ramo de alimentos, restaurantes, lanchonetes, ou então produz alimento para vender, esses também são muito sujeitos a essa fragilidade, porque uma contaminação no alimento pode, né, fazer com que a empresa feche. Vários restaurantes, né, vocês já devem ter visto isso, foram interditados porque não cumpriram essa norma, essa fragilidade, não atenderam essa fragilidade da norma. Então, essa é outra também complicada pela quantidade de normas que a gente tem no país e que a má notícia nesse caso é que essa fragilidade, que as normas, esse assunto que nós podemos chamar também de compliance, né, obediência a normas, ele só cresce no mundo e só cresce no nosso país também. Isso não vai diminuir, pelo contrário. Essa fragilidade ela vai cada vez mais nos apertar. Tá aí, vocês têm observado o que tem acontecido com a lei de corrupção, né? Uma lei nova que surgiu no país, vocês têm observado, têm visto o que é que tem acontecido, quantas pessoas estão indo presas, o empresário está indo preso, porque não atende uma determinada norma, que é a norma, né, da ética, vamos dizer assim. Então, essa outra norma também bem complicada para nós que dirigimos uma empresa. Uma outra é a fragilidade da tecnologia e inovação. Aí, para quem é da área de tecnologia, essa também é bem complicada, né? Porque, de novo, você que não é empresário do ramo de tecnologia, você é empresário de um outro ramo. Por exemplo, tem empresário aqui que eu conheço, que por exemplo, ele é um empresário do ramo de confecções, um empresário bem famoso aí do ramo de confecções. Faz ali algumas roupas, ele faz especificamente kimonos, e faz também confecções para pessoa física,
eu acho que ele também atende a pequenas e médias empresas. E essa é uma fragilidade complicada, porque você precisa se... Quando eu falo tecnologia, eu não estou me referindo só a software, né? Eu não estou me referindo só a sistemas, eu estou me referindo também a você usar os melhores equipamentos, os equipamentos mais modernos, para que isso lhe dê produtividade na sua empresa. Se você não faz isso, se um concorrente faz, você é atingido por essa fragilidade da tecnologia e inovação. E, além disso, além de utilizar as melhores tecnologias, você também precisa inovar. Ou seja, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode utilizar as melhores tecnologias e não inovar. Ou você pode inovar, mas não utilizar as melhores tecnologias. Essas duas áreas elas são quase que irmãs gêmeas, mas elas são diferentes. Eu posso, por exemplo, colocar na mão dos meus vendedores um iPhone aí de última geração, mas pedir para que eles continuem mandando e-mail um para o outro toda vez que eles fecharem um contrato. Ou seja, eu estou usando ali a melhor tecnologia, estou dando a eles a melhor tecnologia para eles venderem, mas eu não inovei nada no processo de eles trocarem informações. Por exemplo, eu não estou colocando isso na nuvem, né, de maneira que não estou usando os melhores recursos de mobilidade, não estou colocando essas informações na nuvem para que eles compartilhem as propostas que eles fecham, em vez de mandar um e-mail um para o outro, que seria, nesse caso, uma inovação. Aí a questão do Uber, uma inovação tão grande que está quebrando um monte de taxista. Então, essa fragilidade também ela é complicada para o empresário que não é do ramo, porque para quem é do ramo, eu tenho uma empresa de tecnologia, e para mim já não é fácil conseguir acompanhar, porque muda o tempo todo a tecnologia. Você imagine para quem não é desse ramo. Então, é isso aí. Está aqui o Adriano, que está fazendo um comentário, dizendo que já aconteceu com ele essa fragilidade do evento externo. Adriano, você quer falar um pouquinho mais sobre isso, para que a gente entenda aí? Quer dar mais informação sobre o que aconteceu com você, para eu compartilhar aqui com o grupo? Aqui, pessoal, não sei se vocês já participaram de outras lives, mas vocês não conseguem ouvir um ou outro, vocês só conseguem aqui escrever, para tirar as dúvidas, vocês escrevem, e aí eu traduzo isso para o grupo. Então, o Adriano aqui está falando que essa fragilidade do evento externo já atingiu a empresa dele. Adriano, então, comenta aí um pouco mais, que o Geraldo Marinho aqui também entrou no grupo, está agradecendo a oportunidade. Geraldo é uma pessoa que eu conheço também, ele fica no Rio. Ele tem uma cara, ele digamos assim, vou dizer assim, todos vocês são convidados especiais, mas ele é um convidado também muito especial, porque Marinho, ele tem uma empresa, ele é especialista em gerenciamento de riscos. Ele tem uma empresa de consultoria que fica localizada no Rio, e ele fornece consultoria, mentoria, consultoria, treinamento, para que as empresas mitiguem os riscos dela, ou seja, ele entende disso tudo que eu estou falando muito bem. Então, Marinho, obrigado aí pela sua... Eu que lhe agradeço aí você estar conosco aqui, né? E conto com você também para contribuir, para crescer esse nosso debate aqui, tá bom? Adriano, então a gente aguarda aí, viu, se você quiser comentar mais isso que aconteceu com você. Mas o que eu estava dizendo, fechando em relação à fragilidade da tecnologia, é isso, é que para o empresário mortal, né, comum, vamos dizer assim, que não conhece essa área de tecnologia, é muito difícil acompanhar isso. E é por essa razão que eu lá no livro, eu falo exatamente quais são as medidas que o empresário tem que fazer para que ele consiga resolver essa fragilidade da tecnologia e inovação. Olha, ele está dizendo aqui que hoje mesmo ele faz operações diárias no mercado de ações, ele trabalha com ações na Ibovespa e operadores. Ele diz que o mercado ficou muito instável. Exatamente, Adriano, exatamente, perfeito. Isso é um exemplo muito claro, exatamente, porque ele não tem controle, ele fornece consultoria nessa área também, de como é que onde é que você deve investir melhor, conseguir as melhores opções para você investir em ações, no mercado externo, no mercado interno do Brasil, e você não tem controle total sobre isso, porque esse mercado oscila. Excelente exemplo, André. Muito bom, obrigado aí pela contribuição, viu? Ele está dizendo, sorte que não estava operando no momento. Pois é, foi hoje isso, né? Eu vi, houve alguma mudança ali no mercado americano, e
E aí, realmente, as bolsas oscilaram no mundo inteiro, o Brasil caiu também. Perfeito, eu vi isso aí. Maravilha, pessoal. É isso, viu? Vocês, por favor, comentem, porque isso contribui bastante com a discussão. Não só isso, como o link caiu. Perfeito, o link caiu, quer dizer, derrubaram o seu link aí. Perfeito. Pois é, exatamente. Outra fragilidade do evento externo. O link caiu. E essa é uma outra que eu vou falar, que é a fragilidade do... o Marinho está perguntando aqui, uma pergunta excelente que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, perguntando o seguinte: podemos dizer que todas as fragilidades levam à fragilidade financeira? Sem dúvida, Marinho, sem dúvida. Vai tudo acabar lá de alguma maneira. Vai tudo acabar lá, porque ela seria o que a gente chama... Existem algumas fragilidades que são o que a gente chama saco de pancadas. O livro não fala sobre isso especificamente, mas existem algumas fragilidades que têm esse nome, saco de pancada, porque ela recebe pancada de todas as outras fragilidades. E a fragilidade financeira é que recebe mais pancada, porque quase tudo que você faz, não tudo, mas quase tudo que você faz, você atinge a fragilidade financeira. Ou seja, você perde um cliente, atinge a fragilidade financeira, você compromete a sua imagem e aí o cliente deixa de contratar de você e vai embora. Atinge a fragilidade financeira também. Você não administra bem seu caixa, atinge a fragilidade financeira. Cai o link da sua internet e por isso você não consegue atender seus clientes e não vende. Se você vende, por exemplo, tudo pela internet, de novo atinge a fragilidade financeira. Então, ela é um saco de pancada, sem dúvida, mas o interessante é que ela também tem vida própria. Ela própria bate nela mesma. Vou explicar isso melhor aqui que eu estou dizendo. Ou seja, por exemplo, se você é uma empresa um pouquinho maior e você trabalha com um banco só, em vez de trabalhar com 2 bancos, você tem uma fragilidade financeira, porque se esse banco lhe deixar na mão, por um motivo qualquer, seu crédito caiu, porque, sei lá, você não renovou aquilo a tempo, banco é complicado, né? Você, às vezes, só porque você deixou de mandar um documento que ele precisaria naquele momento, ele simplesmente cancela a sua conta garantida do empréstimo que você tem no banco, e se naquele mesmo mês que isso acontecer, um cliente deixa de lhe pagar, imagina, o seu maior cliente deixa de lhe pagar exatamente no momento que cai a sua conta garantida. Você pode ficar sem dinheiro para pagar a sua folha. Ou seja, a própria fragilidade financeira bate nela mesmo, porque a fragilidade financeira é que você não deveria trabalhar com um banco só, você deveria trabalhar no mínimo com 2 bancos. É isso que eu falo lá no meu livro, que se você perder um, você tem o outro para contar. Então, apesar dela ser um saco de pancada, ela bate nela mesmo. Tem uma pergunta aqui do Emerson Mota. Você entende que a fragilidade do gestor é fundamental? Excelente pergunta. Ele diz o seguinte, vou ler aqui. Você entende que a fragilidade do gestor é fundamental para a identificação das demais fragilidades, visto que gerir é controlar, e controlando cada um desses temas é uma forma de identificar as causas e assim corrigi-las? Perfeito. É isso mesmo, Emerson. A fragilidade do gestor, ela é exatamente isso que você colocou. Ela é uma espécie de coringa. É a fragilidade, é o gestor que ele vai administrar todas as outras fragilidades. Então, se você tem a fragilidade do gestor, que se você não é um bom gestor, você ativa imediatamente as outras 10. Se você, por outro lado, é um bom gestor, você provavelmente vai conseguir olhar todas as outras 10 fragilidades e vai controlar elas melhor. É a fragilidade do gestor, exatamente como você está falando aqui, que lhe dá a habilidade de identificar e corrigir todas as outras fragilidades. É isso aí, meu caro. Não sei se respondi exatamente o que você perguntou, mas se não respondi, você fala e se ele bota aqui. E controlando cada um desses temas é uma forma de corrigir, identificar exatamente isso. Exatamente. É o que a gente chama de fragilidade coringa, essa do gestor. Se você não tem ela, você atiça todas as outras. Adriano escreveu aqui, gestor é a peça-chave da empresa. Exatamente. A peça-chave da empresa e a peça-chave para corrigir as demais fragilidades, inclusive a própria fragilidade do gestor. O Tony está dizendo aqui o seguinte, fale um pouco mais da fragilidade da decisão, fiquei em dúvida. Bom, a fragilidade da decisão envolve, Tony, a dificuldade que o gestor, né, quer dizer, que o empresário, que o foco aqui é no empresário, que o empresário tem de decidir.
E ele tem essa dificuldade de decidir por algumas razões. Ele tem a fragilidade de decidir, primeiro, porque é difícil mesmo fazer isso. Nós, como seres humanos, nós temos limites, né, limites aqui na mente. A gente não consegue processar todas as informações que a gente tem. Então, essa é uma primeira dificuldade, é uma dificuldade inerente a nós, seres humanos. Uma outra dificuldade que nos leva a tomar decisão equivocada é que nós, especialmente nas pequenas e médias, nós não temos todas as informações disponíveis. Uma empresa grande, ela tem verba para contratar uma grande pesquisa de mercado. Uma pesquisa de mercado, ela custa, uma grande pesquisa, ela custa a partir de R$50 mil. Eu já contei isso algumas vezes, chegamos até a fazer isso no passado. Ora, o pequeno empresário, o médio, ele não tem dinheiro para pagar 50 a 100 mil reais para fazer uma pesquisa de mercado. Então, ele próprio normalmente faz essa pesquisa, ou através de livros e na própria internet. Então, isso é outra fragilidade, ele não tem todos os dados, quando ele tem, ele não consegue processar as informações todas, porque há uma atividade ali inerente. E aí tem uma terceira razão, Tony, também para o resto do grupo, pela qual o empresário ele erra quando decide, é que ele não se preparou para isso, ou seja, ele de novo volta ao que o Emerson falou, volta à fragilidade do gestor. O que acontece numa pequena ou média empresa? O empresário ele fica muito mergulhado numa determinada atividade, é ele que atende o cliente, ele que desenvolve o produto, ou dá o pitáculo ali sobre né, o que o produto deve ter ou não, e aí ele não olha a empresa como um todo, porque ele mergulha em atividades mais operacionais, e aí ele, como ele não olha a empresa como um todo, ele não decide adequadamente, porque ele está olhando ali só para um pedaço da empresa. Essa é outra razão para você decidir de maneira equivocada. Então, e aí tem uma série de medidas que você pode estabelecer para controlar, para resolver essas fragilidades, começando por você procurar, de novo, pessoal, tudo que eu estou falando tem relação com o tamanho da empresa. Se sua empresa é muito pequena, não tem jeito. Você vai ter que fazer um pouco de tudo. Mas se sua empresa começa a crescer, você tem que sair, evitar, reduzir, vamos dizer assim, a quantidade de trabalhos operacionais e olhar mais. Lembra daquele ditado que diz que a gente precisa olhar a floresta em vez de entrar completamente dentro dela, porque senão você não consegue administrá-la completamente. Tony, fala mais da tua dúvida, se eu não fui mais claro. Me fala um pouco mais da sua dúvida. Marinha está perguntando aí qual foi a salva. Excelente, muito boa pergunta. O que é que ele pergunta? O que é que me salvou em 2014? Olha, você sabe quanto é que eu devo em banco hoje? De 4 anos para cá, eu devo zero. Ou seja, por que eu devo zero? Porque a gente passou por aquele aperto muito grande em 2014, não é exagero meu. Eu, na época, conversei com um amigo meu, mais de um, que era investidor, ele disse, Tederaldo, vocês estão caminhando para um buraco, você precisa ver, você precisa resolver isso. De novo, Marinho, eu não consegui enxergar. Porque como é que eu ia enxergar fracasso numa hora que minha carteira de clientes era muito, muito boa? Eu tinha, entre meus clientes, eu não estou falando isso para contar vantagem, não. Eu tinha lá, entre meus clientes, o maior fundo, né, de investimentos do país. Eu tinha o terceiro maior banco do país. Eu tinha o segundo maior empregador do país como cliente. Então, era muito, para quem olha assim, e eu estava iludido por essa fragilidade, era muito bom. Mas os projetos eram deficitários. Só que eu sabia, Marinho, que alguns projetos eram deficitários, mas eu não imaginava que era a maioria. Isso eu não conseguia enxergar. E alguém precisou me dizer isso. Essa pessoa, esse meu empresário, ele olhou mais a minha empresa e me disse, Tederaldo, a maioria dos projetos são deficitários. Ele abriu para mim cada projeto e eu realmente pude perceber que o déficit, em alguns casos, pessoal, pasme, era 30%. Então, eu fechava projetos altos, eu fechava projeto de 200, 500 mil reais, porque eram empresas grandes e eu tinha déficit, às vezes, de 30%. Ora, um projeto de 200 mil reais, meu déficit era de 60 mil reais. Quando se ia se acumulando ao longo do tempo, dos meses, virava uma bola de neve, e foi o que aconteceu. Como é que eu resolvi isso, Marinho? Foi porque essa pessoa me falou, eu consegui ver, que eu não conseguia enxergar, e a medida foi, a gente usa esse termo, que tem lá no meu livro também, nós demitimos alguns clientes. Pessoal, às vezes a gente precisa demitir um cliente mesmo, porque
sem nenhuma arrogância, e precisa ter cuidado quando a gente faz isso, tem cliente que realmente ele vai causar déficit na sua empresa, você precisa se livrar dele com maneira mais adequada possível, mas eles vão lhe trazer prejuízo, e era o que estava acontecendo comigo. A gente tirou esses clientes, e aí voltou a dar lucro, e 4 anos depois, eu devo 0 em banco hoje. Então, mas era isso, eu não conseguia enxergar. Muito bem, o que mais aqui? Maria, eu não sei se respondi completamente, a tábua de salvação foi essa, foi um amigo que me disse ali onde é que eu estava errando. Bom, ficou claro, tanto dizendo que ficou claro. Bom, outra fragilidade é a fragilidade da interrupção. A interrupção é o seguinte: sua empresa está operando e por uma razão qualquer, ela para de operar do dia para a noite. É o que a gente chama, ela interrompe as atividades por um fator que aconteceu que ela não tinha percebido que poderia acontecer, não tinha percebido com essa gravidade, e a empresa simplesmente para de operar. Tem vários exemplos. Adriano, sem querer, não sei se já pensou nisso, ele falou que estava operando nesse negócio dele, que é mercado de operação na Bolsa de Valores, e caiu o link. Ele não pôde operar. Então, bom, se ele tivesse vários clientes ligando para ele naquele momento, ele poderia ter tido um prejuízo, porque ele não conseguia mais operar naquele momento. Eu fui um dia desses, passando aqui para um outro exemplo, eu fui um dia desses, marquei uma reunião num café aqui perto aqui da minha casa. Eu moro aqui em São Paulo, estou morando em São Paulo, aqui na região da Paulista, e eu marquei um café com a minha assessora de imprensa, e quando cheguei lá, as pessoas, os atendentes disseram, me pediram desculpa, disseram, a gente não pode atender porque faltou luz. Eram 10 horas da manhã, eu tinha chegado um pouco antes, tinha chegado 9h30, e eu gosto de sempre chegar bem antes dos compromissos, e era 10 horas, eram 9h30, o compromisso era 10 horas, e o estabelecimento estava fechado, ele não podia atender ninguém, porque tinha faltado luz. Pessoal, isso aqui, na Alameda Santos, para quem conhece São Paulo, uma região próxima da Paulista, uma região extremamente cara, o aluguel, que não era para faltar luz numa região como essa, porque o coração financeiro do Brasil está aqui, e tinha faltado luz, e ele parou interrompeu as atividades da empresa com 3 funcionários que pelo menos que eu vi. Eu soube depois, porque é um café que eu vou com frequência lá, eu soube depois que a luz só chegou no outro dia, ou chegou no final daquele mesmo dia, uma coisa assim. Eu sei que ele passou o dia inteiro sem conseguir operar. Imagine o prejuízo para esse empresário. Eu até gravei um vídeo sobre isso, sem identificá-lo, né, claro. Então, a fragilidade da interrupção é aquela que, né, que não necessariamente é um evento externo, às vezes é um evento interno, que pode fazer a sua empresa parar. Outro caso aqui, um amigo também, que provavelmente está me ouvindo, ou vai me ouvir depois, não sei se ele está no grupo, é que ele chegou num belo dia, ele tem um cowork também aqui na região da Paulista, e ele chegou na segunda-feira para trabalhar, e tinha um arrombado, aqui viu pessoal, na Paulista também, e de novo tinha um arrombado cowork, e tinham roubado vários equipamentos, máquinas, computadores, câmaras, e por aí vai. E vários empresários não conseguiam operar a empresa dele, vieram para trabalhar na segunda-feira, não conseguiu, porque houve um roubo e que paralisou a atividade de várias empresas. Você tem um funcionário, às vezes, que é um funcionário coringa. Imagina, é você e mais 2 funcionários, e falta aquela pessoa que você não podia naquele momento, ele não podia faltar. Você não vai conseguir atender seus clientes, às vezes você tem que parar mesmo a atividade, ou parar por algumas horas. Essa fragilidade da interrupção é também bem, bem perigosa, viu? Está aqui, Adriano, trabalhei numa empresa que para pegar um projeto filé, tinha que pegar um projeto deficitário. Muito bom. Voltando ali à fragilidade. Veja que exemplo bom ele está dizendo. Que ele trabalhou numa empresa que a condição era o seguinte, que para a pessoa pegar um projeto filé, quer dizer, um projeto muito bom, ela tinha que pegar um projeto deficitário. Era uma troca, né, Adriano, do que você está falando. Pois é, esse projeto deficitário ia dar problema, mas quem sabe se o filé não compensaria, né, esse déficit. Tem que anotar isso aí. Marinho está dizendo aqui que eu expliquei bem, né, Marinho, a tábua de salvação. Deixa eu ver se eu já passei por todas as fragilidades. Tem uma outra aqui, que é a fragilidade da venda. Ok? A fragilidade da venda é uma outra. Essa é bem interessante, pessoal.
Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque a gente pensa que fragilidade da venda é sempre a dificuldade de vender. Quer dizer, se eu não vendo, então é porque eu tenho a fragilidade da venda. Não necessariamente. A fragilidade da venda, ela também engana. E, de novo, o problema das fragilidades é esse. Elas enganam a gente de um jeito perigosíssimo. Então, quando é que você tem a fragilidade da venda? Você tem, normalmente, em 3 situações. Quando você vende, mas não vende em volume suficiente. Você vende, mas vende muito pouco. Isso não vai mudar a sua vida. Você vende em quantidade, ou seja, número de venda, e também em valor muito baixo. Mas eu vendo, mas não adianta, porque isso não vai mudar a sua vida. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão é que você vende uma vez ou outra. Você até vende grandes projetos, mas vende uma vez por ano, 2 vezes por ano. Não vai sustentar a sua empresa, porque você tem custos fixos na sua empresa. Se você vende sem constância, você também tem a fragilidade da venda, porque isso vai trazer problemas para você. E o terceiro problema da venda é que você vende, mas vende projetos deficitários. Volta aqui o que o Adriano estava falando, e o que o meu vendedor, na época, fazia quando vendia os projetos, mas a culpa não era dele, não, viu? A culpa era minha mesmo, que não via isso. A culpa é nossa, sempre como empresário, não é dos outros. A gente precisa reconhecer as nossas próprias fragilidades, e a minha, naquele caso, era não olhar que os projetos, a maioria eram deficitários. Mas outro problema é quando você vende e vende, então você diz de novo, estou vendendo, mas está vendendo com déficit. Então, quando essas 3 situações acontecem, quando uma delas acontece, você tem a fragilidade da venda. Essa é também bem perigosa, porque ela ilude muito. Tá? Não quer dizer que você está vendendo. Quando eu pergunto para o empresário, e aí, como é que você está em relação às vendas? Estou bem, estou vendendo muito bem. Aí você conversa um pouco mais, você percebe que ele tem essa fragilidade. Bom, então falamos todas elas, voltei aqui para a fragilidade financeira, então vamos avançar. Bom, como eu falei, eu não vou conseguir falar em todas as fragilidades especificamente, mas disso tem o livro, né? Deixa eu ver aqui, estou olhando aqui, onde é que nós estamos aqui no nosso roteiro. Enquanto isso, vamos pensando nas perguntas. Bom, o detalhe é o seguinte, eu não vou falar em cada uma delas, mas eu vou gravar nos próximos meses lives sobre cada uma dessas fragilidades. Lives ali de 30 minutos, por aí, detalhando cada uma dessas fragilidades. Então, além do livro que vocês compraram, vocês vão também ser convidados para participar dessas lives sobre cada uma das fragilidades. Mas um detalhe importante em relação às 11 fragilidades, vamos pensar nelas como um círculo, né, uma roda, assim, onde você tem as 11 fragilidades, e que elas se comunicam entre si, elas estão interconectadas. Quer dizer, eu atendo mal um cliente, esse cliente, então, não me paga, ou então, não me paga, vamos dizer, não me paga, e eu ativo aqui a fragilidade financeira, porque eu reduzo o faturamento com ele. Além dele não me pagar, ele também sai falando mal de mim. E o que acontece? Eu ativo uma outra que está do lado aqui, que é a fragilidade da reputação, da imagem. E quando eu ativo a fragilidade da reputação, um funcionário que trabalha comigo pode não querer trabalhar numa empresa que estão falando mal dela, vai embora, isso pode ativar a fragilidade da interrupção, e por aí vai. Só um exemplo, para mostrar que essas fragilidades, elas não agem sozinhas. Elas estão interligadas, e que, de novo, vocês não devem buscar na empresa de vocês um culpado. Existem 11 culpados. Vocês têm que ter consciência que as 11 fragilidades, elas existem, segundo a minha pesquisa, em praticamente 100% das empresas. Sejam nas grandes, só que as grandes elas têm uma capacidade maior de lidar com isso. É por isso que a gente não vê empresa grande quebrando toda hora. Não ouve falando isso. Mas pequena e média empresa quebra o tempo inteiro. É porque as grandes são mais fortes. As pequenas e médias são mais frágeis a lidar com esse tipo de fragilidade. Então, outra característica é essa, pessoal. É que elas trabalham em conjunto e que o que pode acontecer na empresa de vocês, na minha também, na nossa empresa, nas nossas empresas, é que algumas fragilidades elas estão mais acesas, elas estão mais ativas. Dependendo do que você está fazendo naquele momento, elas estão mais ativas. Então, por exemplo,
Você diz assim, ó, pessoal, o produto ficou pronto, o produto é muito bom, ficou maravilhoso, agora nós vamos vender. Tem que vender, a meta de venda vai ter que ser dobrar aí o que a gente tem, que a gente vendeu em 2017, vamos dobrar isso em 2018 e acabou. Você vai, nesse caso, ativar um pouco mais a fragilidade da venda, porque você vai rodar mais ela, e por esse motivo você tem que estar de um olho ali grande nela, mas as outras vão estar ali meio que olhando para ela, porque qualquer coisa que você fizer errada aqui, você vai ativar as outras fragilidades. Imagine que você tem uma casa, esse é um exemplo que eu gosto muito de usar, uma casa que está construída em cima de 11 pilastras, 11 bases de sustentação, e se uma delas, só uma, tiver uma fragilidade, ela vai sobrecarregar um pouco as outras, e ela pode fragilizar uma segunda que vai numa... Então, é isso. E a casa como um todo pode cair. Então, tem que corrigir todas elas. Todas elas têm que estar sob controle, senão as rachaduras vão se estender. Tem uma pergunta aqui. Você diria que uma força importante no gestor é a capacidade de delegar? Sem dúvida, sem dúvida. O meu livro fala exatamente isso. O meu livro fala o seguinte, Maria, excelente pergunta. Ele fala o seguinte, que uma das habilidades que o gestor tem que ter para controlar as fragilidades é ele delegar. Ele realmente precisa delegar. De novo, na medida em que a empresa cresce, mais ele precisa delegar. Porém, ele não pode e não deve delegar tudo nunca. Por exemplo, ele nunca deve delegar a gestão do caixa. Isso, de novo, pequena e média empresa, ele, pessoalmente, vocês, eu, devemos sentar para olhar o caixa diariamente. Mas diariamente é um exagero. Bom, ok. Se você fizer isso uma vez por semana, mas no meu livro fala que você tem que olhar isso diariamente. Olhar o caixa, você não deve delegar isso para ninguém. Assim como você não deve delegar completamente para ninguém a área comercial. Não, você contrata uma equipe de vendas, bota lá um gerente de vendas e ele toca o barco e vai vender para você. Não, você tem que vender também. Você precisa dar um bom exemplo como empresário, como dono do negócio, que você vende melhor do que ninguém. E você tem que acompanhar de perto o que aqueles vendedores estão fazendo. Não pode delegar isso completamente para o seu gerente de vendas. Então, a delegação, Marinho, ele tem esses dois lados. Você precisa delegar, porque senão você não cresce, mas você não pode delegar tudo, não deve delegar tudo. Não deve delegar também, por exemplo, projetos muito estratégicos. Você vai decidir sobre uma nova tecnologia para refazer completamente o seu produto. E você não deve delegar isso para ninguém completamente. Você precisa participar desse projeto, ok? Ou seria a capacidade de controlar? Explica melhor isso, Marinho, eu não entendi. Explica mais. O Emerson está fazendo uma pergunta. 90% dos meus clientes e consultor tinham um sério problema de precificação. O Emerson está dizendo que 90%, o índice alto, viu, pessoal? Dos clientes dele tinham um problema de precificação, pois não tinham controle efetivo dos custos e tributos. Perfeito. Dessa forma, estabelecia margem de forma adequada, Dessa forma, estabelecia margem de forma errada. Muitas dessas deficitárias. Onde entra o tema custo nas fragilidades? Esse ponto específico está associado à fragilidade da venda ou do cliente, ou ambos. Não, nesse caso, Emerson, está associado à fragilidade financeira. Custo, ele está lá dentro da fragilidade financeira. Lembrando que é papel do gestor, volta aquilo que você falou no início, gestor é o Coringa, que o gestor tem que fazer isso acontecer. Ele é que tem que fazer com que o processo de precificação seja submetido a um processo de definição de custos, né, de apuração de custos. Me fugiu a palavra aqui agora de relação a custos. Então, custos você conhece isso melhor do que eu, acho. Custos AB, né? Em relação à precificação baseada em custos. É ele que tem que fazer isso acontecer. Mas essa fragilidade de cálculo de custo e precificação está lá, dentro da área financeira. Não está na área de venda, está na área financeira. Muito bem. Marinho, se você quiser depois falar mais sobre essa questão aí. Tem outra pergunta aqui. Não, é isso aí. Ok, vamos lá então, pessoal. Tem um caso interessante das fragilidades, é que nós temos que estar entendido. Pessoal, se a pessoa que perguntou entendeu e vocês não entenderam a pergunta dele, por favor,
porque o bom é isso, vocês estão falando e está enriquecendo muito aqui a pergunta, o Marinho está dizendo que ficou claro também. Outra característica interessante é que as fragilidades, elas também atacam de repente. Elas, de uma hora para outra, elas surgem na sua frente. Você não estava vendo, aparece aquele monstro na sua frente para lhe derrubar. É um caso interessantíssimo, rapaz. Rapazes, né, que estão aí participando, que é o seguinte: um empresário amigo que revelou um dia desse o seguinte caso. Ele tinha uma empresa de marketing, muito bem estabelecida a empresa dele, eu acho que já rodava, eu posso estar me traindo aqui há um tempo, mas já rodava mais de 10 anos, e estava bem, né, segundo o relato dele, e de uma hora para outra, sei lá, né, por uma razão qualquer, 3 ou 2 clientes deles, grandes, cancelaram o contrato. Me parece que esses 3 clientes representavam entre 30% a 40% da receita dele. E cancelaram o contrato não era porque estavam insatisfeitos com a empresa dele, não, mas porque entraram em crise também e ali consideraram que o marketing não era a coisa mais importante. E aí ele ficou em maus lençóis, porque ele perdeu 30% para 40% da receita dele e ele não conseguia, pelo menos ele não foi rápido o suficiente para se desfazer de despesas fixas que ele tinha, que cobriam, né? Essas despesas eram cobertas quando esses grandes clientes existiam. Ele não conseguiu se desfazer isso rapidamente, e às vezes a gente não se desfaz dessas despesas rapidamente, quando perde um grande cliente, por inércia mesmo, viu, pessoal? A gente não se desfaz porque é difícil você mandar embora uma pessoa que está com você há muito tempo, você levou tanto tempo para formar ela, para contratar, para formar, para deixar ela pronta, ou você montou uma estrutura mesmo física na sua empresa, e você não quer abrir mão daquilo como empresário, você resiste a fazer isso, e aí você vai acumulando, perdeu o cliente, não tem mais receita, não quer abrir mão da despesa, e vai acumulando déficit. Ele entrou primeiro no cheque especial da empresa, na conta garantida da empresa, zerou, usou todos os empréstimos que ele tinha junto à empresa, entrou no cheque especial pessoa física, e teve que se desfazer de alguns bens pessoais que ele tinha para cobrir essa dívida. E, segundo o relato dele, ele só foi pagar essa dívida, a dívida ficou muito grande, até o momento em que ele, né, conseguiu fazer esse encontro aí de custos, e ele só foi se desfazer disso alguns anos depois. E também só conseguiu pagar esse débito, me parece que é ano passado. Então, assim, quase que ele perdia a empresa por conta disso. Então, de novo, está ali na sua frente, a empresa está rodando, está tudo muito bem, mas tem uma fragilidade, porque concentração, pessoal, é uma fragilidade financeira. Você tem que fugir de concentração. Às vezes não tem muito jeito, você está começando seu negócio, você tem um cliente só, ou 2, porque é assim mesmo, né? A gente começa normalmente com 1 ou 2 clientes. Mas é muito perigoso você manter essa situação. Quanto mais você diversificar, é melhor para você. Eu sempre digo, se você fatura 10 mil por mês, é melhor você ter 10 clientes faturando R$1.000 ou 2 clientes faturando R$5.000, desculpe, você ter 5 clientes faturando R$2.000 do que você ter 2 clientes faturando R$5.000. Porque se um desses for embora, é pior. Então, quanto mais você diluir, melhor. Ok? Bom, quais são as características? Foi outro exemplo, trazendo aí casos reais para vocês, mas quais são as 4 características perigosas das fragilidades? E essas características que vocês têm que estar de olho o tempo inteiro, apesar de elas serem invisíveis. Mas vocês agora já têm o livro. E com o livro vocês conseguem saber como é que vocês localizam essas fragilidades. Ou seja, se você sentir ali que está tendo algum abalo, não é, sobre a fragilidade do colaborador, está perdendo o colaborador, está com dificuldade de contratar mão de obra, você vai lá no livro, dá uma olhada em que pontos isso pode estar acontecendo na sua empresa e o que é que você deve fazer para resolver. Está lá, com detalhes, o que é que você deve fazer para resolver. Mas vamos lá, vamos voltar. 4 características das fragilidades. A primeira delas é que elas minam, elas reduzem as suas forças. Muito perigoso isso. Por mais forte que você seja, se você tiver uma determinada fragilidade, ela vai tirar a sua força. Eu vou dar um exemplo claríssimo. Imagina um restaurante que tem uma comida excelente. Sabe daquele restaurante que a comida é maravilhosa, mas o atendimento é péssimo. Às vezes você quer voltar, mas você pensa 2 vezes. Então, a força que ele tem, que é a qualidade da comida, ela é
arrancada, ela é reduzida muito porque o atendimento não presta. E vice-versa. O atendimento do restaurante é excelente, mas a comida é péssima, você não volta lá, né? Outro exemplo, você é muito bom em vendas, excelente como vendedor, mas você não sabe atender seus clientes. Você não consegue implantar uma estrutura para atender seus clientes. Você começa a crescer, seus clientes vão ficando insatisfeitos e vão embora. E você perde os clientes que já tinha e não fecha mais. Porque vão falar mal de você. Então, por melhor que você seja um vendedor, você pode, a fragilidade de atender bem o cliente, pode matar essa fragilidade da venda. Então, de novo, suas forças são muito valorizadas, mas você precisa corrigir as fragilidades para você não destruir as forças que você tem. Primeira característica. Segunda característica é que as fragilidades elas ficam escondidas. Já falamos sobre isso aqui, mas isso é impressionante. Elas estão ali na sua frente e você não consegue ver. E sabe por que isso? Porque nós, como seres humanos, nós não gostamos de falar das nossas fraquezas. O que a gente prefere? A gente prefere falar aquilo que a gente tem de bom. Mas falar do que a gente tem de ruim, pensa assim, quando você entrevista um colaborador para colocar na sua empresa, você pergunta para ele, fulano, quais são as suas qualidades? Ele rapidamente fala lá, eu sou bom nisso, naquilo. Aí você pergunta para ele, o que é que você não é muito bom? Quais são as suas fraquezas? Eu já não sei. Aí ele tem uma dificuldade enorme. É porque nós temos realmente essa dificuldade como empresários. É por isso que a gente não enxerga. Foi por essa razão que eu não enxergava, eu não podia imaginar que a maioria dos meus projetos eram deficitários naquela época. Eu não conseguia ver isso, não conseguia admitir isso para mim mesmo. Então, esse é o perigo, talvez seja o maior perigo das fragilidades, que você não enxerga, você pisa nelas e não consegue enxergar. Terceira característica das fragilidades é que elas agem em conjunto. Já falamos sobre isso também. Dificilmente uma fragilidade vai lhe derrubar, uma só, não. É um conjunto que vai lhe derrubar. É a casa, de novo, que uma derruba a outra, porque se essa fragilidade, imagina a casa com 11 pilastras, essa fragilidade quebrou, a casa não vai cair, mas ela vai fragilizar uma outra, e é por isso que a casa cai. Então, elas agem sempre em conjunto. Toda vez que você perceber na sua empresa, ouçam bem o que eu vou falar, se você perceber na sua empresa ali alguma coisa que está ruim, né, alguma coisa que está, não estou vendendo, não estou conseguindo vender, por que será a razão? Não olha só para a venda, olha para outros pontos da empresa, talvez você não esteja selecionando bem lá o vendedor que vai colocar na sua empresa. Pode ser uma razão, está lá, a fragilidade está lá. Ou está na gestão, você não está olhando o desempenho da área comercial como deveria. Então, dificilmente ela está lá isoladamente. Então, a terceira característica é essa, elas não agem, elas agem em conjunto, sempre agem em conjunto. E a quarta característica, muito importante também, é que elas atacam de repente. Falamos já um pouco sobre isso também. É muito perigoso, porque você pensa que está indo tudo muito bem e, de repente, elas lhe apanham. Eu dei alguns exemplos também. Vou contar um outro caso que aconteceu comigo, né? Porque é muito mais fácil de acontecer os casos, porque eu presencio vários casos. Eu voltei de férias, alguns anos atrás, um belo dia. Quando eu entrei na minha sala, tinham 3 processos trabalhistas grandes em cima da minha mesa. Ora, eu não esperava. A gente não atrasa salário de colaborador, a gente paga salário de mercado. Tem pessoas que estão comigo, pessoal, trabalhando comigo há mais de 30 anos. Tem pessoas que estão comigo há 15, 17 anos. Então, a gente tem realmente um cuidado muito grande. Mas eu tinha lá, eu não esperava aquilo. Então, elas atacam inesperadamente. Essa é outra característica importantíssima. Então, 4 pontos que vocês têm que olhar. Elas reduzem as suas forças da sua empresa, elas ficam escondidas, elas não trabalham sozinhas, elas agem em conjunto e elas atacam de repente. Tem muito cuidado nessas 4. Aqui um outro, no caso da agência, o problema é que normalmente você tem uma boa equipe, uma equipe bem alinhada, e para reduzir o quadro, 40% para alinhar. Está falando da história da Bolsa de novo, né, Adriano? No caso da agência, o problema é que normalmente você tem uma boa equipe, perfeito, uma equipe bem alinhada, e para reduzir o quadro 30, 40% para alinhar com a perda da carteira ser feita. Adriano, explica um pouco isso melhor. Eu entendi
parcialmente, viu? Mas explica um pouquinho melhor. O Antônio está dizendo, desculpe, surgiu uma contingência, tenho que sair, se estiver gravado. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Antônio já saiu, mas infelizmente eu não falei isso logo no início. É que... Tá, mas ele vai ter que realmente sair, já saiu. Ok, meu cara, depois vocês vão ter esse link aí gravado. Adriano, fala um pouquinho mais sobre isso aí, que eu não entendi completamente, tá bom? Bom, então o que vocês podem se perguntar? Crescer, então... Porque crescer, a gente quer que a empresa cresça, não é verdade? Falamos sobre esse desafio lá no início. Qual é o empresário que não quer que a empresa cresça? Mas crescer com fragilidade pode ser pior. Às vezes é melhor não crescer do que crescer com fragilidade. Volta o exemplo da casa. Você tem uma casa com 11 pilastras, aqui a casa está bem, mas ela não está muito forte, ela é frágil, tem algumas fragilidades, você não corrige elas. Você vai botando mais peso em cima da casa, tem uma hora que ela cai, e quanto mais peso tiver, mais a queda vai ser maior. Então, não, a saída não é crescer, claro, a saída é continuar crescendo, mas é preciso crescer corrigindo as fragilidades, e todas elas, sem exceção. Tá, o Adriano está falando aqui o seguinte, no caso de perder clientes e a necessidade de enxugar a empresa, exatamente. Tem que ter essa coragem, pessoal, tem que ter a coragem, tem que ser rápido, viu? Tem que ser rápido. Essa história de que o cliente cancelou, amanhã ele volta. Bom, eu não sei o tempo que você pode esperar, mas um cliente grande requer, às vezes, uma estrutura grande para atender. E se ele sai, você precisa pensar em se desfazer dessa estrutura que você tem, ou realocar ele em outro projeto rapidamente. Sustentar o crescimento. Exatamente, Maria, exatamente. Bom, e qual é a solução, então, né, para você corrigir as fragilidades? As soluções estão lá no livro, mas, em linhas gerais, tem 3 passos para você resolver, para você controlar a questão das fragilidades. Você precisa identificar exatamente onde é que elas estão localizadas. O que eu quero dizer exatamente? Porque você pode dizer assim, não, eu já sei que eu tenho uma fragilidade financeira. Eu já sei que eu realmente não tenho tanto recurso assim. Eu já sei também que eu tenho uma fragilidade da venda, porque eu não tenho vendedores, eu não tenho muito tempo para vender. Então, você já consegue reconhecer algumas fragilidades, mas o que você às vezes não sabe é exatamente o ponto em que ela está localizada. Então, bom, onde é que está exatamente? Imagine que você já tem uma ideia, uma suspeita que você tem a fragilidade financeira ou a fragilidade da venda, mas em que ponto ela está localizada? A fragilidade é porque você tem concentração de cliente ou é outra razão qualquer? E por que você tem a fragilidade da venda? É porque você vende produto, e claro, ninguém compra produto mais hoje em dia, as pessoas compram outra coisa, não compram produto. No livro eu explico isso também, na verdade. Ninguém compra produto, a pessoa compra algo que resolve um problema dela, mas ela não compra um produto. Ninguém compra um smartphone, ela compra um equipamento que vai fazer ela se interconectar com as pessoas, vai fazer ela se sentir parte de um grupo, por isso que ela compra um telefone celular, né, e não o produto em si. Então, identificar tem essa dificuldade porque você precisa saber exatamente onde é que ela está. É o primeiro passo, identificar. O segundo passo é estabelecer medidas para controlar aquela fragilidade. De novo, a medida, como eu digo, sob medida, porque às vezes você identifica onde é que está a fragilidade, mas você estabelece uma medida que não neutraliza aquela fragilidade. Então, existem medidas específicas para aquela fragilidade. O livro fala com detalhes sobre isso. E a terceira ação, para controlar as fragilidades, é você monitorar para saber se aquilo está funcionando bem. Então, eu não estou vendendo bem, e não estou vendendo bem porque ninguém está acompanhando o desempenho dos meus vendedores. Então, eu estabeleço uma medida que é uma reunião semanal com meus vendedores. Eu vou sentar com meus vendedores semanalmente para avaliar o que eles estão fazendo. Então, estabelecer a medida para corrigir aquela fragilidade as vendas não estarem acontecendo. Eu preciso, então, verificar se isso está funcionando. Se isso está, então, eu preciso monitorar e, de tempos em tempos, olhar se aquela medida está sendo suficiente ou se eu preciso estabelecer uma ou outra. Ok? Então, identificar onde é que ela está exatamente, implantar medidas e monitorar o que está acontecendo. Isso talvez seja familiar aí para Marinho, né, que é da área, para o próprio Emerson também, que conhece bem esse assunto.
E vamos em frente aqui, pessoal. Bom, eu estou realmente chegando aí no final, né, da nossa live. Daqui a pouco a gente vai abrir para mais perguntas. Estamos aqui com aproximadamente 45 minutos da live. E aí, como um recado, um dos últimos recados que eu quero dar em relação a esse assunto é o seguinte: a gente tem muitos inimigos, né? Que eu chamo inimigos ocultos, que a gente às vezes não sabe, a gente nem sabe que tinha aquele inimigo. Eu não sabia que eu tinha aquele problema naquela ocasião dos projetos deficitários. Esse meu amigo que teve problema com a empresa, ele não sabia que tinha concentração de cliente, ele não tinha percebido isso. Mas o problema é que quando a gente sabe que tem um inimigo e não faz nada para resolver ele, para resolver o problema. Agora vocês, a partir dessa live e também por conta da aquisição do livro, vocês agora já sabem que tem um problema. Claro, vocês até podiam já imaginar que tinham fragilidades, mas agora vocês já sabem, né? E eu também, sabemos que temos 11 fragilidades específicas, já sabem também como é que elas agem, né? Que elas agem em conjunto e que também elas estão escondidas e por aí vai. E agora, já que você tem conhecimento de onde é que estão suas fragilidades, a partir da leitura do livro, não dá para ficar sem fazer nada, né? Ficar sem fazer nada é correr o risco disso lhe atingir. É como se acontecesse, eu estou aqui nessa sala, já percebi, eu não sabia antes que tinha um teto aqui que podia desabar na minha cabeça. Eu não sabia quando eu sentei aqui. Mas agora eu sei, e se eu sei, eu não vou ficar sem fazer nada, porque isso pode realmente me atingir. Isso vale, então, para todos nós. Na medida que eu passo a ter consciência que as fragilidades existem, eu não devo mais ficar de braços cruzados, eu devo fazer alguma coisa para resolver todas elas, ok? Esse é meu recado final. Eu abro aí para perguntas de vocês, perguntas aí finais. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem suas perguntas. E também já adianto aí que, enquanto vocês estão pensando nas perguntas, de vez em quando eu olho aqui para baixo para saber se estão chegando as perguntas. E eu também já peço aí que vocês façam uma avaliação aí da live, como é que vocês acharam da live. E a pergunta é assim, o principal é se ela foi útil para o negócio de vocês, o quanto ela foi útil, né, assim, uma escala de, vamos dizer, de 0 a 10, o quanto é que ela foi útil, assim, pode ser até que o desempenho na live tenha sido bom, mas o que importa é o quanto ela foi útil para o desenvolvimento do seu negócio. Então é importante aí, até uma pergunta aqui do Marinho, podemos dizer que temos que transformar as fragilidades em fortalezas? Uma boa pergunta isso. Há uma certa interseção, Marinho, né, que perguntou, há uma certa interseção nesse caso, mas eu prefiro dizer que você precisa corrigir essas fragilidades, porque, eu vou explicar isso melhor, pode ser que você nem torne uma fortaleza ainda, mas se você eliminar aquela fragilidade, você já diminui o seu risco. Deixa eu explicar isso melhor, então. Vou pegar um exemplo aí para isso ficar mais claro para você. Imagine que você já descobriu que você não administra bem seu caixa. Você não olha seu caixa diariamente, você passa aquilo para uma outra pessoa e essa pessoa que está olhando seu caixa, ela nem tem um preparo para isso, alguém que você conhecia na empresa, você não queria mandar ela embora, e aí você achou que ela tinha habilidade para isso, mas ela não era uma pessoa da área financeira, você coloca ela para olhar o caixa lá. Então tem uma fragilidade em relação a isso. Bom, você descobre que tem essa fragilidade, o que é que você faz? Você agora passa a olhar o caixa diariamente. Você, então, o que é que você fez? Você reduziu radicalmente essa fragilidade. Tinha uma pessoa que não tinha preparo para isso, que olhava esse caixa, você como dono da empresa não olhava, então aquilo era uma fragilidade muito grande e você passou a olhar. Aquilo, então, reduziu a fragilidade a ponto de tornar isso sustentável para a sua empresa, porque agora você está olhando, você é dono do negócio. Porém, imagine que você também não é um expert em finanças. Isso não é uma fortaleza sua, você não é tão bom nisso. Ou seja, olhar o caixa não é uma coisa que você vai fazer como uma fortaleza, como uma coisa, algo forte da sua empresa, não é um ponto forte da sua empresa. Porém, não é mais uma fragilidade. Então,
de novo, é uma certa interseção, porque quando você corrige uma fragilidade, você pode, de fato, criar uma fortaleza ou não. Você pode só tirar a fragilidade do caminho e não criar uma... Aquilo não é uma fortaleza na sua empresa, mas o mais importante é tirar a fragilidade. O que eu sempre digo, Marinho, e para empresários que eu ajudo em relação a isso, é o seguinte: vamos se preocupar mais nesse momento em corrigir a fragilidade. Se depois aquilo vira uma fortaleza, ótimo. Então, eu como empresário, não sei vender direito. Não sou um bom vendedor. Imagine que você se acha que não é um bom vendedor. Você é, mas imagine que você se acha que não é um bom vendedor. Bom, o que é que você faz? Você se desenvolve para vender melhor. Você pode não se tornar um AIS de venda. Aquilo não é uma fortaleza muito grande para a sua empresa. Mas você tirou aquilo como uma fragilidade. Não é mais uma fragilidade. Ok? Não sei se foi confuso ali, mas o recado é esse. A preocupação nossa é, segundo a minha abordagem, segundo a abordagem do livro, é corrigir as fragilidades. Bom, pessoal, é isso. Tem mais alguma pergunta aqui? A Maria está agradecendo aqui, está dizendo que está claro. Essa é uma pergunta mais difícil de responder. É grato pela oportunidade, o Emerson. Agora aprofundar o livro, preparar um mapeamento diagnóstico e elaborar o plano de ação. Bom, maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou em breve, o último recado final para vocês, mas, de novo, se tiver dúvidas, é o Emerson falando ainda aqui, se tiverem dúvidas, podem continuar a perguntar, tá mais um aqui, estou aprendendo muito, as minhas fragilidades, o Adriano me faz lembrar o passado, empresas que eu trabalhei, e agora estou aplicando nas minhas empresas. Excelente, Adriano, excelente, excelente. Nós somos fruto realmente do nosso aprendizado. Nós não somos fruto da nossa idade. Nós somos fruto do nosso aprendizado. Eu já tenho 58, mas eu poderia ter 58 e não ter aprendido tanto como eu aprendi. O fato de eu ter pesquisado durante 10 anos sobre as fragilidades das empresas, os riscos, me deu essa capacidade de ajudar empresas menores, mas eu poderia ter passado esse tempo todo sem ter feito isso. Então, o que vale para nós é a nossa experiência vivida, o que a gente aprende, de fato. Muito obrigado pela troca de experiência e tal. Mas meu último recado para vocês é o seguinte: eu vou divulgar em breve na minha lista de leads, e vocês estão lá na lista, eu vou divulgar um bônus, uma oferta, sobre uma mentoria gratuita para 2 empresários. Eu vou dar uma mentoria gratuita, vou sentar com esse empresário. Quando eu digo sentar, dependendo de onde ele esteja localizado, eu vou fazer isso dessa maneira aqui, por voz, por uma teleconferência, e vou sentar com ele e ajudá-lo a identificar as 11 fragilidades da empresa dele e também a definir que medidas ele precisa para estabelecer, para resolver essas fragilidades. E também medidas para monitorar as fragilidades. Então, é uma espécie de uma mentoria que eu vou fazer para ele de maneira gratuita, da base dos leads. Eu vou submeter esse bônus, que eu estou chamando em breve. Vai haver um questionário prévio, eu vou mandar para vocês um questionário, onde vocês vão responder algumas perguntas nesse questionário. Isso vai sofrer alguns critérios de pré-avaliação da minha parte, o tamanho da empresa, o quanto tempo ela está rodando no mercado, a experiência do empresário, para que com isso eu consiga definir a quem eu consigo ajudar melhor, tá bom? Então vocês em breve vão receber um comunicado sobre isso também. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês, Marinho está agradecendo aqui, eu só que agradeço, pessoal. Veja o quanto eu aprendi aqui com as dúvidas que vocês colocaram no dia de hoje. Realmente aprendo mesmo, viu? Não é da boca para fora, não. De coração aqui eu aprendi bastante com vocês e vamos aprender muito mais. Ok? Em breve eu comunico com vocês também das lives que eu vou fazer sobre cada uma dessas fragilidades. Eu não sei a frequência ainda, mas provavelmente vai ser uma por semana. Mas eu aviso isso para vocês. E não esqueçam, se inscrevam no meu canal do YouTube, se vocês não se inscreveram ainda. Eu vou deixar aqui depois o link do canal do YouTube, também na minha página do Facebook, que tem conteúdo diário,
No canal do YouTube, por enquanto, eu publico um vídeo por semana, mas no canal, na página do Facebook, eu publico diariamente conteúdo. Dê uma olhada lá também. Eu tenho um site onde eu também publico conteúdo e dou palestras também, né? Vou fazer uma série de palestras agora pelo interior do estado de São Paulo e também por as principais cidades, algumas cidades do país, as principais cidades do país. Algumas pessoas vão me ajudar nisso, para que eu faça essas palestras. Então, é isso, pessoal. Não deixem também de fazer essa inscrição lá no meu canal do YouTube e agradeço bastante a paciência e a atenção de vocês. Estou disponível aí para tirar dúvida a qualquer momento, ok? Um grande abraço, eu desligo aqui e muito sucesso a vocês, a todos vocês, tá bom? Bye, bye.